Olá, pessoal. Vamos resolver o exercício 13.2, cuja abordagem é o sistema de acumulação de custos por processo ou produção contínua. Nós vimos que na produção contínua, os custos são acumulados por processo e associados a um dado volume de produção. O custo unitário de um produto é a soma dos custos unitários dos processos, sendo calculado dividindo-se esses custos por sua produção equivalente. Vejamos como é que configura essa questão. Esse exercício aqui é mais interpretação. Se você conseguir interpretá-lo, o cálculo vai sair de uma maneira tranquila. É interpretação. Então vejamos como é que funciona esse contexto aqui. Veja, a indústria produtora de papel iniciou suas atividades, ela iniciou suas atividades de produção no dia 2 de abril, com um lote de 10.000 quilos. Então, ela iniciou o seu processo, olha aqui, ó, com um lote de 10.000 quilos. 10.000 quilos. A mão de obra direta, vejam, a mão de obra direta e os custos indiretos de produção incidem de maneira uniforme e concomitante ao longo do processo. Isto significa que a mão de obra direta e os custos indiretos, eles vão sendo consumidos de acordo com o andamento da produção. Porém, a matéria-prima, vejam olha o que acontece com a matéria-prima. Ela é inserida na máquina de uma só vez, bem no início. Vejam que esse lote, aqui, ó, esse lote, nós vamos jogar esse lote numa máquina, jogar aqui no chão, no processo, né? Aqui a gente vai inserir matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de produção. Aí joga esses 10.000 quilos aqui, coloca esses 10.000 quilos aqui, e a gente vai inserir mão de obra direta, custos indiretos, né, de maneira uniforme, concomitante ao longo do processo, mas a matéria-prima é inserida na máquina de uma só vez. Então ele já jogou toda a matéria-prima necessária. Ele alocou 100% da matéria-prima de uma só vez. 100%. E o que é que vai acontecer aqui? Sabe-se que nesse ramo, considerando-se o atual estágio tecnológico, é normal que se percam 5% das unidades iniciadas. É uma perda normal. Se é uma perda normal, é custo. E isso ocorre bem no começo do processo. Foi o que aconteceu, né? Ele alocou toda a matéria-prima de uma só vez, lá no lote de 10.000 quilos, porém ele perdeu 5% dessas unidades iniciadas, dos quilos iniciados. Sua estrutura de custo está aqui. A matéria-prima consumida no período foi de 9.500. A mão de obra direta consumida, 7.200. E os custos indiretos de produção consumidos, 4.500. Esse é o contexto do início do mês. Olha o que aconteceu aqui no final do mês. No final do mês, vejam, ele colocou aqui, sabe-se que nesse ramo, considerando-se o atual estágio tecnológico, é normal que se percam 5% das unidades iniciadas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai perder 5%, né? Você pega esses 10.000 quilos, subtrai 5%, ficam quantos quilos? 9.500 quilos. 9.500 quilos. Desses 9.500 quilos, dos 10.000 quilos, ele perde 5%. 5% de 10.000 dá 500. Aí fica o quanto? 9.500 quilos. Desses 9.500 quilos, havia 8.000 quilos de produtos acabados. Então, daqui, eu sei que vão existir 8.000 quilos de produtos acabados. E 1.500 quilos em processamento. 1.500 quilos de produtos em processo. O interessante
é que esses 8.000 quilos aqui, esses 8.000 quilos, eles já receberam, para estar acabado, recebeu 100% de matéria-prima, 100% de mão de obra e 100% de custo indireto de produção. Mas esses 1.500 quilos aqui não. Esses 1.500 quilos aqui, eles receberam 100% de matéria-prima. Por que 100% de matéria-prima? Porque a matéria-prima ela foi alocada de uma só vez no processo, 100%. Mas a mão de obra e os custos indiretos incidiram de maneira uniforme ao longo do processo. E ao longo do processo nós vimos que apenas 8.000 quilos foram acabados, 1.500 ficaram em andamento. Então esses 8.000 quilos receberam toda a matéria-prima necessária, toda a mão de obra direta necessária e todos os custos indiretos necessários para estarem acabados. Mas os 1.500 quilos em processo recebeu sim toda a matéria-prima, mas eles não estão completos. Por quê? Porque para a mão de obra receberam apenas 2/3 de mão de obra e 2/3 de custo indireto de produção. 2/3 de custo indireto de produção. E aí ele pede aqui o custo unitário de produção do mês, o valor de custo do estoque final de produtos acabados e o valor de custo das unidades em processamento no fim do mês. Tem que entender esse contexto, porque se isso aqui não ficar bem claro, a gente não vai conseguir resolver o problema, resolver a questão. Então vamos detalhar aqui cada passo para a gente responder as letras A, B e C. Vou explicar mais uma vez todo esse contexto aqui e acompanhe o texto da questão. Então veja, nós temos aqui o exercício 13.2. Isso mesmo. Nós vimos nessa questão que essa indústria ela iniciou suas atividades de produção no dia 2 de abril com um lote de 10.000 quilos. Nós vimos lá no texto que a mão de obra direta e os custos indiretos de produção incidem de maneira uniforme e concomitante ao longo do processo de produção. Porém, a matéria-prima é inserida na máquina de uma só vez, bem no início do processo. Então a gente sabe o seguinte aqui, que ele inseriu, eu tenho a matéria-prima, a mão de obra direta e os custos indiretos de produção. E aqui está a máquina. Aqui está a máquina. Nesse lote aqui, ele iniciou com 10.000 quilos. 10.000 quilos. Porém, existe uma perda que ele coloca para a gente de 5%, que corresponde a quanto? A 500 quilos. Então, ao final, vão ficar quantos quilos? 9.500 quilos. Nós vamos ter aqui. Veja que essa matéria-prima, ela já foi alocada em 100%. Mas a mão de obra direta, não. E nem os custos indiretos. Porque a mão de obra direta e os custos indiretos, eles incidem de maneira uniforme e concomitante ao longo do processo. Aí ele coloca para a gente, sabe-se que nesse ramo é considerando-se o atual estágio tecnológico, é normal que se percam 5% das unidades iniciadas. Ou seja, do lote 10.000 quilos iniciado, perde-se normalmente 5%, 500 gramas. 500 quilogramas. Aí ficam 9.500 quilos das unidades iniciadas. Né? Isso ocorre bem no começo do processo, no tocante à matéria-prima. Aí ele coloca para a gente também o seguinte, que a sua estrutura de custos, ele coloca para a gente uma matéria-prima de 9.500, uma mão de obra direta, temos lá, de quanto? 7.200 e um custo direto de produção de 4.500. Observe, o lote inicial foi de 10.000 quilos, perde-se normalmente 5%, ficam 9.500 quilos. A matéria-prima é totalmente inserida logo no início do processo, porém a mão de obra direta e os custos indiretos incidem de maneira uniforme. Como é que é isso? Então,
Ele coloca no texto o seguinte, olha o que ele coloca no texto. No final do mês, havia 8.000 quilos de produto acabado no armazém. 8.000 quilos. Desses 9.500 quilos aqui, ele coloca para a gente o seguinte, que havia, aqui ó, havia 8.000 quilos, 8.000 quilos de produtos acabados. Isso aqui, ó, isso aqui é produção acabada. E 1.500 quilos, 1.500 quilos, 1.500 quilos de produção em processo. Está lá no texto. E 1.500 em processamento na fábrica. Só que tem um detalhe, esses 1.500 quilos, eles absorveram, vejam, esses 1.500 quilos absorveram 100% de matéria-prima, 2/3 de mão de obra direta e 2/3 de custo indireto de produção. É o que tem no texto. Havia 8.000 quilos de produtos acabados no armazém e 1.500 quilos em processamento, no grau de aproximadamente 2/3 de acabamento para a mão de obra e 2/3 de acabamento para os custos indiretos, porque esses daqui incidem de maneira uniforme ao longo do processo, mas a matéria-prima foi inserida totalmente de uma vez, dentro das condições normais de produção. Isso significa que esses 8.000 quilos aqui, se eles estão acabados, eles absorveram 100% de matéria-prima, 100% de mão de obra direta e 100% de custo indireto de produção. Isso tem que ficar claro, gente. Você tem aqui 8.000 quilos de produtos acabados, uma produção que foi iniciada e foi acabada, 1.500 quilos de produtos em processo. Essa produção aqui são as unidades iniciadas e acabadas no período. Lembram? Quando nós estávamos estudando produção equivalente? E eu falei, existem as unidades iniciadas no período anterior e acabadas no período atual, e existem as unidades iniciadas e acabadas no período. Ó, isso aqui é o que a gente chama de unidades iniciadas e acabadas do período. Isso é importante. Unidades iniciadas e acabadas no período. Ele iniciou um lote de 10.000, perdeu 5%, ficaram 9.500 em processamento de matéria-prima de processamento. Desses 9.500 quilos, 8.000 quilos foram acabados. Se foram acabados, é porque absorveu toda a matéria-prima necessária, toda a mão de obra necessária e todo o custo indireto necessário. E ficaram em processamento 1.500 quilos. Por que em processamento? Porque esses 1.500 quilos receberam 100% de matéria-prima, claro, porque a matéria-prima foi inserida na máquina de uma só vez, bem no início. Mas em relação à mão de obra direta e aos custos indiretos, que incidem de maneira uniforme e ao longo do processo, esses 1.500 quilos só receberam 2/3 de mão de obra e 2/3 de custo indireto. Portanto, estão em processo. E aí a questão pede na letra A, ele pede o seguinte, na letra A, ele pede o custo unitário do produto. Vou abreviar aqui, ó, custo unitário do produto. Quem vai ser esse custo unitário do produto? Simplesmente, ó, esse custo unitário do produto será o custo unitário da matéria-prima, mais o custo unitário da mão de obra direta, mais o custo unitário do custo indireto de produção. Esse vai ser o custo unitário do produto. Eu vou somar o custo unitário da matéria-prima, o custo unitário da mão de obra direta e o custo unitário do custo indireto de produção. A pergunta é a seguinte, qual é a produção equivalente? Vejam que eu tenho 8.000 quilos de produtos acabados para matéria-prima, né? E aqui eu tenho 1.500 quilos de produtos em processo para matéria-prima, 100% de um e de outro. Porém, para a mão de obra direta,
nós temos 8.000 quilos acabados, mas existem 1.500 quilos com apenas 2/3 de mão de obra direta. Ainda falta 1/3. Para os custos indiretos, nós temos 8.000 quilos de produtos acabados, mas com 100% já absorvido, mas existem 1.500 quilos lá no processo com 2/3 de custo indireto, faltando ainda 1/3 para poder ser concluído. Então, como calcular o custo unitário de cada componente do custo de produção? Vamos começar aqui pela matéria-prima. Eu quero saber qual foi a produção utilizada para consumir 9.500 de matéria-prima. Foi consumido no período, foram consumidos 9.500 de matéria-prima. Mas a pergunta é a seguinte: para quantos quilos? E aí eu vou partir para a produção equivalente. Como é que a gente vai calcular a produção equivalente? Olha o nome, produção equivalente. Essa produção equivalente, a gente vai considerar o seguinte: o estoque inicial de produtos em processo, mais as unidades iniciadas e acabadas no período, mais o estoque final de produtos em processo. Quem são esses 3 itens aqui? Vejam, eu posso dizer nessa questão que ela não tem estoque inicial de produtos em processo, porque ela iniciou a produção. Aqui está as unidades iniciadas e acabadas no período. E aqui eu tenho o estoque final de produtos em processo, 1.500 quilos. Aqui estão as unidades iniciadas e acabadas, 8.000 quilos, e o estoque inicial. Mas eu quero calcular a produção equivalente aqui para a matéria-prima. Então vejamos, como é que fica essa produção equivalente? Observem, a produção equivalente da matéria-prima vai ser quem? O estoque inicial existe? Não, porque ela está iniciando o processo. 0 unidades. Quantas unidades foram iniciadas e acabadas no período? Ora, quantas unidades foram iniciadas? Ele iniciou com 10.000, perdeu 5%, ficam 9.500. Porém, acabadas, somente 8.000. Unidades iniciadas e acabadas, 8.000. 8.000 quilos. 8.000 quilos. Matéria-prima. Estou trabalhando aqui a matéria-prima. Esses 8.000 quilos absorveram quanto de matéria-prima? 100% vezes 100%. Mais o estoque final de produção em processo. Quem é o estoque final de produção em processo? 1.500 quilos. Esses 1.500 quilos absorveram quanto de matéria-prima? 100%. Então eu tenho aqui 1.500 quilos vezes quanto de matéria-prima absorvida? 100%. Veja que eu estou calculando a produção equivalente da matéria-prima. Então temos aqui um estoque inicial de 0 kg, né? Unidades iniciadas e acabadas no período. Ele acabou 8.000 quilos. 8.000 quilos. Que absorveu quanto de matéria-prima? 100%. 8.000 quilos que absorveram 100% de matéria-prima. E de estoque final de produção em processo ficaram 1.500 quilos que também absorveram 100% de matéria-prima. Por que 100%? Porque já dissemos, a matéria-prima ela foi inserida na máquina de uma só vez, bem no início do processo. Com isso, a gente vê aqui que a produção equivalente da matéria-prima ela vai ser de 8.000 vezes 100%, 8.000, 1.500 vezes 100%, 1.500. Então, com isso, nós vamos ter aqui 9.500 quilos. E aí eu vou buscar aqui o custo unitário da matéria-prima. Como é que a gente calcula esse custo unitário? O custo unitário da matéria-prima, que é esse primeiro elemento aqui, ó. Olha aqui, ó. O custo unitário da matéria-prima. Simplesmente vamos pegar o valor da matéria-prima, olha aqui, ó.
9.500. O valor da matéria-prima consumida no período, ele aqui, 9.500. E vou dividir pela produção equivalente da matéria-prima, 9.500. 9.500 quilos. E aí, nós vamos ter 1 por quilo de matéria-prima. Vamos repetir. Custo unitário da matéria-prima. A gente pega o valor da matéria-prima consumida no período, aqui, 9.500, e vou dividir pela produção equivalente da matéria-prima, 9.500. E aí vamos ter o quê? O custo unitário da matéria-prima de R$1 por quilo. Trabalhamos aqui a matéria-prima. Vamos trabalhar agora a mão de obra direta. A mão de obra direta. O mesmo raciocínio. Vamos trabalhar a mão de obra direta. A produção, vou repetir para a gente poder fixar. A produção equivalente da mão de obra direta, quem vai ser ela? O estoque inicial de produtos em processo, mais as unidades iniciadas e acabadas no período, decorem essa sigla, mais o estoque final de produtos em processo. Como é que eu vou calcular essa produção equivalente para a mão de obra direta? O estoque inicial, eu sei que não existe, porque a empresa está iniciando o processo. Zero. As unidades iniciadas e acabadas no período foi de quanto? Dos 9.500 quilos iniciados, eles acabaram 8.000. 8.000 quilos. Esses 8.000 quilos absorveram quanto de mão de obra direta? 100%. 100%. E os 1.500 quilos, que é o estoque final de produtos em processo, que são o estoque final de produtos em processo, temos aqui 1.500 quilos que absorveram quanto de mão de obra direta? Olha aqui, ó, 2/3 vezes 2/3. Com isso, a gente pode afirmar que a produção equivalente da mão de obra direta vai ser quanto? 8.000 vezes 100, 8.000 quilos. 8.000 quilos, né? Teria aqui 0 mais 8.000 quilos vezes 100%, mais 1.500 vezes 2/3. Eu tenho aqui quanto? 1.000 quilos. O que vai corresponder a quanto? A 9.000 quilos. Com isso, podemos afirmar que o custo unitário da mão de obra direta vai ser quem? Vou pegar aqui o custo da mão de obra direta consumida no período, 7.200. 7.200. E vamos dividir pela produção equivalente da mão de obra direta, 9.000. 9.000 quilos, o que vai corresponder a 0,80 por quilo. Então, já temos aqui o custo unitário da matéria-prima e o custo unitário da mão de obra direta. O custo unitário da matéria-prima e o custo unitário da mão de obra direta. Falta calcular quem agora? O custo unitário do custo indireto de produção. É o que a gente vai fazer aqui. Chegar aqui. Custo indireto de produção. Como é que a gente faz aqui? Vamos buscar a produção equivalente do custo indireto de produção. Como é que a gente fica? Vamos fazer qual o raciocínio? Mais uma vez. Estoque inicial de produtos em processo, mais unidades iniciadas e acabadas no período, mais o estoque final de produtos em processo. Como é que eu vou calcular essa produção equivalente do custo indireto de produção? Esse estoque inicial, nós sabemos que ele não existe. Mais as unidades iniciadas e acabadas no período, 8.000. Das 9.500 que ficaram iniciadas,
eles acabaram 8.000 no período. Então temos aqui 8.000 quilos que receberam quanto de custo indireto de produção? Quanto? Esses 8.000 absorveram quanto de custo indireto? 100%. Mais 100% aqui. Mais esses 1.500 quilos que receberam quanto? 2/3. 1.500 quilos que absorveram 2/3. 2/3. E aí, a produção equivalente do custo indireto de produção vai ser quanto? 8.000 quilos. 8.000 quilos mais 1.500 vezes 2/3, que vai corresponder a 1.000 quilos. Isso vai corresponder a quanto? A 9.000 quilos de produção equivalente para o custo indireto de produção. Com isso aí, a gente calcula aqui o custo unitário do custo indireto de produção. Quem vai ser ele? Vamos pegar aqui o custo indireto, 4.500. 4.500. E vamos dividir pela produção equivalente do custo indireto de produção. 9.000 quilos. O que vai corresponder, aqui na verdade, vai corresponder a 0,50 por quilo. E aí a gente calcula aqui o custo unitário do custo indireto de produção. E fecha essa letra A aqui. Então, voltando aqui para a letra A, na letra A, o custo unitário do produto vai ser quem? O custo unitário da matéria-prima, R$1. R$1 por quilo, mais o custo unitário do custo indireto. O custo unitário da mão de obra direta, 80 centavos. Mais o custo unitário do custo direto de produção, mais 0,50 por quilo. Então, teremos aqui 1, que é da matéria-prima, isso aqui, ó, esse 1, que é da matéria-prima, mais 80 centavos da mão de obra direta, mais 50 centavos do custo direto de produção. Isso aqui vai fechar em quanto? Isso aqui fecha a um custo unitário de 2,30 por quilo. Esse é o custo unitário. Resposta da letra A. A letra A. A letra B, ela pede o custo do estoque final, o valor de custo do estoque final de produtos acabados. O custo do estoque final de produtos acabados. Na verdade, é o estoque final de produtos acabados. Como é que ficou esse estoque? Esse estoque final de produtos acabados. Ficaram 8.000 unidades acabadas. Olha aqui, ó. Ficaram 8.000 unidades acabadas. Foram acabados 8.000 quilos. Não é? Há um custo unitário de quanto? 2,30. 2,30 por quilo. Então, esse estoque final de produtos acabados vai corresponder a quanto? A 8.000 vezes 2,30, o que vai corresponder a 18.400. Este é o estoque final de produtos acabados, o valor do estoque final de produtos acabados. 8.000 quilos, e cada quilo apresenta um custo unitário de 2,30. Na letra C, ele pede o custo, o valor de custo das unidades em processamento. Na verdade, é o custo do estoque final de produtos em processo. Ou seja, é o estoque final de produtos em processo. Como é que fica esse estoque final
de produção em processo. No processo ficaram 1.500 quilos. Só que esses 1.500 quilos absorveram toda a matéria-prima necessária, mas, em relação à mão de obra, apenas 2/3, e em relação aos custos indiretos, 2/3. Então devemos tomar um certo cuidado aqui. Esse estoque final de produção em processo ficaram 1.500 quilos. Agora, observem bem o que vai acontecer aqui. Desses 1.500 quilos, podemos afirmar que, em relação à matéria-prima, nós temos 1.500 quilos que absorveram quanto de matéria-prima? 100%. 100% de matéria-prima a um custo unitário de quanto? De R$1. A um custo unitário de R$1. O que vai corresponder a 1.500. Veja, esse estoque final de produção em processo de 1.500 quilos, para a matéria-prima ficaram 1.500 quilos que absorveram 100% de matéria-prima. Qual foi o custo unitário dessa matéria-prima? R$1. Em relação à mão de obra direta, também ficaram quantos quilos? 1.500 quilos. 1.500 quilos. Qual foi o grau de acabamento, o estágio de processo desses 1.500 quilos? 2/3 em relação à mão de obra direta. 2/3. 2/3. E qual foi o custo unitário da mão de obra direta aplicado? 80 centavos. 80 centavos. 0,80. Com isso, vamos ter quanto aqui? 1.500 quilos vezes 2/3 multiplicado por 80. Tem aqui quanto? 800. Em relação ao custo indireto de produção, qual foi o estoque final do produção em processo? Ficaram 1.500 quilos. 1.500 quilos. Qual foi o grau de acabamento, o estágio final em relação aos custos indiretos? Esses 1.500 quilos absorveram quanto? 2/3. 2/3. Ao custo unitário de quanto? 50 centavos. 0,50. Então, 1.500 vezes 2/3, multiplicado por 50 centavos, tenho quanto aqui? 500. Então, eu posso afirmar que o total do custo do estoque final de produtos em processo, aqui, vai ser de quanto? 2.800. É o estoque final de produtos em processo, 2.800. E com isso a gente responde as letras A, B e C. Este exercício eu recomendo que vocês resolvam, tentem compreender pelo menos umas 2 ou 3 vezes. É o ideal, para poder realmente fixar e compreender o que está fazendo. Não importa treinar, tentar mecanizar a questão. Tem que entender o que está acontecendo. Porque aí sim, você resolve de uma maneira bem mais natural, bem mais tranquila. Mas o importante aqui é compreender a questão. Fechado o exercício 13.2.